Esta é mais uma produção Grupo Góes de Comunicação. Jovem atropelado logo após o nascimento do filho morre depois de ficar 21 dias internado no Mais-C. Notícias. Olá, eu sou o Márcio Góes e esse é o MG Notícias. Essa notícia foi vinculada no portal noticiahoje.net, aqui de Caçador. E diz o seguinte: foi confirmada, neste sábado, dia 26, a morte de Jean Carlos Ribeiro da Rosa, 23 anos, atropelado em Curitibanos logo após o nascimento do filho. Ele sofreu graves ferimentos e foi transferido para o UTI do Hospital Mais-C, onde ficou internado por 21 dias. O atropelamento ocorreu em frente ao Hospital Hélio dos Anjos Ortiz. Segundo a família, o rapaz perdeu um dos pulmões e teve traumatismo craniano. O seu estado era gravíssimo e, por esta razão, foi transferido para Caçador. O jovem havia acabado de acompanhar o parto do filho e estava indo em uma lanchonete em frente ao hospital, momento em que aconteceu o acidente. E essa notícia está vinculada em todos os sites de notícias, em todos os canais de comunicação de notícias. E o mano velho José Carlos Góes, do portal Fala Góes, produziu uma narração e nós vamos rodar agora. Com vocês, a crônica de José Carlos Góes, do portal Fala Góes. Ele viu o seu filho nascer naquele hospital. Feliz da vida, foi fazer um lanche enquanto sua esposa e filho eram atendidos pelas enfermeiras. Ao atravessar a rua, foi atropelado. A partir daí, lutou pela vida em outro hospital. Foram 21 dias de luta, mas não resistiu. Morreu. É o vai e vem da vida. Alô, você, muito bom dia, boa tarde, boa noite, por aqui, radialista e jornalista José Carlos Góes com você. Dando um tempo aí no dia a dia das notícias, muitas notícias ruins, tanto no setor político, policial, também trânsito, enfim, para trazer aqui uma reflexão sobre um fato que ocorreu em Santa Catarina recentemente. Nós tivemos aí um atropelamento na região do meio oeste que chamou a atenção, só que foi muito mais do que um atropelamento. Teve umas características que merecem ser analisadas, narradas com mais detalhes para provocar aí uma reflexão sobre a vida. É o seguinte: após 21 dias internado, jovem de Curitibanos, que foi atropelado em frente ao Hospital Hélio Anjos Ortiz, morreu no Hospital Mais-C em Caçador. Só que tem um detalhe: por que ele morreu? Porque foi atropelado. Por que foi atropelado? Porque havia ido no hospital, sabe fazer o quê? Presenciar, assistir o nascimento do seu filho. Vamos aos detalhes. O jovem foi atropelado em frente ao Hospital de Curitibanos, minutos depois de ver o seu filho que havia nascido. Jean Carlos Ribeiro da Rosa, de 23 anos. Ele estava internado em estado gravíssimo no Hospital Mais-C em Caçador. E na tarde do dia 5 de março, o Corpo de Bombeiros de Curitibanos foi acionado para a ocorrência do atropelamento, que ocorreu na rodovia Cabo José Luiz de Andrade, no início da SC 451, em frente ao Hospital Hélio Anjos Ortiz, em Curitibanos. Esse jovem de 23 anos, identificado como Jean Carlos Ribeiro da Rosa, ele foi atropelado por um veículo Volkswagen Gol, placas MBK 4741. O veículo era conduzido por um senhor de idade, identificado como iniciais E.A.L., de 73 anos. Ele estava acompanhado da sua senhora, de 69 anos, e o casal nada sofreu. O pedestre foi socorrido em estado gravíssimo e foi levado para o hospital em Curitibanos. E logo após, foi transferido para o Hospital Mais-C, em Caçador, onde seguiu internado, respirando por ajuda de aparelhos. No Hospital Mais-C haveria mais condições de tentar salvar a vida desse jovem. De acordo com as informações dos familiares, esse jovem tinha perdido um dos pulmões, tinha sofrido traumatismo craniano, além de vários ferimentos,
Enfim, era estado gravíssimo, apenas um milagre poderia salvá-lo. E a história começou justamente quando ele foi até o hospital, onde presenciou o nascimento do seu filho. E logo após esse momento mágico, esse momento especial, todos nós sabemos que não existe momento tão especial como ver o nascimento de um filho. Esse jovem foi até uma lanchonete em frente ao hospital. E ao cruzar a via, ele foi atropelado pelo motorista. E o motorista mais tarde relatou que ele se atravessou na pista de repente. Mas o que leva uma pessoa a atravessar de repente e nem olhar para os lados? São vários fatores, mas é bom analisar que ele havia presenciado uma cena fantástica, um momento especial. Talvez ele estava vivendo ainda este êxtase, e aí não percebeu o que acontecia ao seu redor e atravessou. Feliz da vida, atravessando, e aí foi colhido pelo carro. A esposa do jovem foi informada do acidente gravíssimo com a ajuda de psicólogos na sequência. E aí o drama começou. 21 dias internado no hospital Maicê em Caçador. Enfermeiros, médicos fazendo a sua parte no sentido de tentar salvar a vida desse jovem, mas as gravidades foram imensas e acabou resultando na sua morte cerebral. Fato ocorrido neste sábado, dia 26 de março de 2022. Fato ocorrido em Santa Catarina, meio oeste de Santa Catarina, nós trazemos aqui no nosso podcast Fala Góis, até como reflexão sobre a vida, o vai e vem da vida. Uns chegam, outros se vão. Nós tivemos uma data para chegar por aqui. Não sabemos qual é a data da nossa partida, mas com certeza um dia também vamos partir. Então, essa é a vida. Esse é um episódio de podcast que trazemos aqui, que voltamos aí nesta segunda-feira com o microfone aberto após ser levado ao ar das 6 às 6h30 pela Massa FM de Blumenau. O microfone aberto na sua primeira parte é reproduzido aqui sempre no podcast. Eu convido você sempre a acessar. Pode ser aí na plataforma Spotify ou outras plataformas que você preferir. Ou você pode acessar direto o blog falagóis.com. Lá sempre há uma forma de você se direcionar aos assuntos de seu interesse. Grande abraço e até o próximo episódio. E obrigado pela audiência. Nós que agradecemos, Mano Velho, José Carlos, diretamente de Blumenau, do podcast Fala Góis. Vale a pena acessar. Você que quer saber as notícias da região do contestado, acesse o podcast MG Notícias. Você que quer saber das notícias do Vale do Itajaí, Blumenau e tudo mais, acesse o podcast Fala Góis. MG Notícias volta a qualquer momento. Até mais.